Boa noite a todos, caros colegas, membros da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Nós estamos aqui com o Bate-Papo SBN de hoje para falar um pouco de sobre um dos projetos premiados através ali do prêmio Eliseu Paglioli, que é um dos maiores reconhecimentos que nós temos, né, na nossa Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E eu tenho a honra de receber aqui para conversar com vocês sobre Machine Learning para detecção de hemorragia no traumatismo crânioencefálico, o Dr. Thales Henrique Caixeta. Então, o Dr. Thales está chegando por aqui. Boa noite a todos que estão chegando, inclusive não só neurocirurgiões, mas todos interessados em pesquisas, inclusive também quem lida com a parte de engenharia biomédica. Então, essa live de hoje ela vai acabar abrangendo várias áreas que acabam trabalhando ali com a neurocirurgia. Boa noite, Dr. Thales, muito obrigada aqui pela sua presença conosco. Dr. Thales, que é titular e membro, né, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e também da Sociedade Brasileira de Pediatria, também tem essa veia, né, relacionada à pesquisa com a base lá no mestrado. Ele é mestre em biotecnologia pela Universidade Federal de Uberlândia e é responsável pelo serviço de neurocirurgia dos hospitais Vera Cruz e Imaculada Conceição, em Patos de Minas, Minas Gerais. Boa noite, Dr. Thales, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo SBN, que inclusive, até para explicar para o pessoal, inicialmente nós iríamos fazer ali no CEBAN, né, com o SBN TV dentro do SBN Science, mas como ali no CEBAN muitas entrevistas foram acontecendo e acabou ficando muito... o tempo foi curto para tanta coisa boa, né, que a gente tinha para trazer, então nós acabamos reservando esse tempo, né, aqui no Bate-Papo SBN, para esse seu projeto tão interessante, né? Então, muito bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco hoje. Obrigado, Vanessa. Eu realmente fico muito satisfeito, né, em poder participar, né, do Bate-Papo SBN. Queria também desejar boa noite para os outros participantes, né? É uma iniciativa extremamente importante essa da SBN, né? Poder ouvir, né, todos os colegas neurocirurgiões do Brasil inteiro, né? Saber das suas necessidades, projetos, e eu coloco à disposição para a gente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. Excelente. Eu estava até explicando um pouquinho antes aqui, Thales, que o seu trabalho foi extremamente bem desenhado, né? Tanto que foi foi premiado agora durante o CEBAN com um dos maiores reconhecimentos, que é o prêmio Eliseu Paglioli, né? Então, antes de tudo, parabéns, né, por essa conquista, e não só você, a todo o time, né, que está aí ao seu lado. Daqui a pouquinho o Dr. Thales vai falar um pouco mais sobre o projeto dele, mas antes da gente aprofundar, né, nos detalhes do seu projeto, fala um pouco para a gente o que é a inteligência artificial, porque tem muita gente até que está aqui assistindo que não sabe muito, né, e o machine learning, né, o que é, e explica um pouquinho inicialmente, da definição, né, desses termos. Esse conceito de inteligência artificial, Vanessa, ele surgiu ainda na década de 50. Tá? Foi um grupo de pesquisadores, né, que fez um meeting, né, nos Estados Unidos e alcunhou, né, inteligência artificial, a capacidade de máquinas, né, se portarem, né, tão qual a capacidade da mente humana se portar. Em outras palavras, seria a gente usar as máquinas para desempenhar tarefas mais complexas, né, que o ser humano, por exemplo, ele poderia executar, mas talvez pela grande quantidade de trabalho e especificidade, às vezes, acabaria que se tornaria impossível, né? Então, existem vários tipos de inteligências artificiais, né? A gente tem, por exemplo, a que foi utilizado no nosso trabalho, né, que é o machine learning, tá? Mas a gente tem, por exemplo, a robótica, os sistemas de reconhecimento de voz, sistemas de imagem, temos
de reconhecimento de linguagem natural. Então, existem vários tipos, na verdade, de inteligências artificiais que são utilizadas hoje no dia a dia, né? Por exemplo, a gente pega o celular, abre numa rede social, de vez em quando a gente tem a impressão que apareceu na rede social, na timeline da gente, aquilo que a gente estava querendo, né? Na prática, existe algoritmos de inteligência que reconhecem aquilo, por exemplo, que a gente consegue, que a gente clica, que a gente vê, que a gente segue, né? E consegue delinear, por exemplo, né? O perfil de consumidor que você é, o perfil de turista, né? Então, é muito interessante assim como a gente está cercado hoje em dia com a inteligência artificial. Excelente. Não, muito bom, doutor Tales. Inclusive, a gente tem a presença aqui de uma das pessoas que acaba contribuindo em algumas coisas que eu faço também, o Daniel Boari, acabou de entrar aqui junto também. É muito importante a gente ter o pessoal da engenharia biomédica, enfim, de outras áreas, né? Até da parte da questão da informática, da tecnologia, agindo junto, né, da gente, porque como você bem frisou, muitas pessoas nunca têm vivência sobre isso, seja ali na residência, seja até depois da formação mesmo. Então, Vanessa, e a gente só tá vendo a nossa... Tá ouvindo direitinho? sim, sim, sim. Tá chegando aí? Fala isso. Tá. Não, e aí a gente só tá vendo a nossa neurocirurgia evoluindo, né? Inclusive muitas pesquisas com relação a isso, nesse aspecto, inclusive até no caso da minha área, que é neurocirurgia funcional, para avaliar, por exemplo, no caso o tremor do paciente com tremor essencial, por exemplo, involuntários, um paciente com dor, a gente conseguir não só dizer ali que o paciente está com dor, mas o que a gente pode, às vezes, o movimento, o quanto que ele está se movimentando. Ontem eu fiz um implante de eletrodo medular, que o que a paciente mais gostou, além da melhora da dor, é que ela estava conseguindo se movimentar melhor. E a gente vê isso, né, na prática. Então, será que com uma mensuração disso, a gente pode até ver os nossos resultados cirúrgicos, né? Então, é muito interessante. Mas aí, qual a importância, né? Até já entrando nesse assunto, qual a importância da inteligência artificial nos dias atuais, doutor Tales, e quais as possíveis aplicações, né? Eu acabei falando um pouquinho aqui da minha área, né, da neurocirurgia funcional, mas no caso da neurocirurgia geral, o que você mencionaria aí? Vanessa, como você falou anteriormente, né, há um casamento perfeito da neurocirurgia, né, com outras áreas, né? A gente tem que pensar que a neurocirurgia ela não trabalha de forma isolada. Então, esse trabalho, por exemplo, ele nasceu, né, da união, né, com um programa de biotecnologia da Universidade Federal de Uberlândia, né, que você tem, meus orientadores, por exemplo, são da área da computação, da biotecnologia. Então, acaba que a inteligência artificial ela é extremamente necessária dentro da neurocirurgia, né? A neurocirurgia, a gente costuma brincar que ela, de vez em quando, ela muda completamente os seus conceitos. Às vezes, correto há 10 anos atrás, hoje não é mais correto mais do ponto de vista de guideline, de conduta, né? Então, a inteligência artificial ela pode ser extremamente útil para mostrar para a gente, entendeu? Determinados caminhos, né? Então, por exemplo, o machine learning, né? O machine learning, você tem o que seria o aprendizado superficial de máquinas, que a gente chama de shallow learning, e a gente tem o deep learning. O trabalho, por exemplo, que nós realizamos, ele era praticamente focado, né, na questão de detecção de imagens, né? Quando você consegue, por exemplo, com o olho humano, detectar... Nossa, parou o teu som para mim. Não sei se para o pessoal tá ouvindo direitinho. Pessoal, vocês estão ouvindo o doutor Voltou? Tales? Conexão? Agora voltou. Agora voltou. Agora Na caiu, verdade, eu perdão. estava te vendo, mas aí o som parou. Você estava falando do shallow learning e do deep learning. Apesar que a gente vai aprofundar um pouquinho Isso. também aí no seu trabalho, né? Sim, Mas então, foi por nessa parte exemplo, que o parou, machine essa aí eu learning. vi. Uhum.
Isso, por exemplo, o machine learning, né? Ele pode ser subdividido no superficial de máquinas, tá? E o aprendizado profundo de máquinas, que, por exemplo, que a gente chama de deep learning, tá? Por exemplo, nosso trabalho ele utilizou algoritmos que eram, a princípio, mais simples, né? Que eram algoritmos que tinham um poder computacional um pouco menor, tá? E esses algoritmos, por exemplo, eles foram capazes de identificar, por exemplo, hemorragias num elevado grau de predição, né? O deep learning, né, por exemplo, você tem algoritmos com mais profundidade, né? Existem várias camadas, por exemplo, de neurônios artificiais. Essas camadas de neurônios artificiais, na prática, elas conseguem o quê? Detectar pequenas alterações, às vezes, que são imperceptíveis ao olho, né, ao olho humano, ao olho do expert, né? Então, você consegue, através de algoritmos, refinar determinados tipos de trabalho. É o que você estava falando, por exemplo, da classificação de tremores, por exemplo. Né? Às vezes é extremamente difícil, até mesmo para o próprio especialista, né, poder distinguir, por exemplo, se é um tremor rubral, se é um tremor cerebelar, se é um tremor, por exemplo, essencial. Às vezes é extremamente complicado. E esses algoritmos conseguem, através da análise, por exemplo, de imagens, né, poder separar, né, esses determinados grupos. E a gente pode, inclusive, através da Interessante, junção, sim. né, de outros dados, predizer, por exemplo, a melhor forma de tratamento, né? Você tem, por exemplo... E avaliar, né, Pode... antes e depois da cirurgia, por exemplo, né, como Sim, que foi Vanessa. essa melhora. Mas assim, já que a gente já está entrando um pouquinho, né? Então, só para introduzir para o pessoal, o prêmio Eliseu Paglioli foi entregue no último Seban, esse mês, no começo do mês, com um trabalho intitulado Uso do Machine Learning para a detecção de hemorragias nos traumatismos crânioencefálicos e os seus potenciais benefícios na plataforma reguladora de leitos. Porque a gente sabe que a plataforma reguladora de leitos, né, no SUS acaba sendo um grande desafio para a gente, né? Todos os neurocirurgiões que já trabalharam ali no pronto-socorro, no SUS, sabem como é desafiador e como a comunicação, muitas vezes, e a gente sabe também quem está ali do outro lado, né? Que não, muitas vezes não tem muita noção da parte clínica, né? E muitas vezes tem que tomar essa decisão ali, claro, junto da equipe neurocirúrgica, e que muitas vezes alguma coisa a mais, né, com o machine learning, com a inteligência artificial, pode somar, que foi isso que o seu trabalho mostrou, né? Então, fala um pouquinho mais sobre isso, sobre como foi isso, o que é que pode trazer de diferente o seu trabalho para a neurocirurgia brasileira e mundial, né, talvez. Vanessa, na prática, né, esse trabalho ele foi concebido assim das necessidades que a gente tem no dia a dia, né? Por exemplo, eu trabalho numa cidade que é de médio porte, no interior de Minas Gerais, né? Que é centro, por exemplo, de uma macro-região que abrange 38 municípios. Né? A maioria desses municípios não contam, por exemplo, com tomógrafos, né? Não tem não tem neurocirurgiões, né? E nesses municípios vão acontecer os traumas, né? O trauma não poupa nenhuma cidade, não poupa nenhuma classe social, né? Nenhuma idade, né? Então, as cidades pequenas, aqueles pacientes que sofrem traumatismos cranianos, geralmente são pacientes, às vezes, que têm uma evolução pior, que há uma demora, às vezes, no cadastro desses pacientes no sistema SUS-Fácil, há uma demora no reconhecimento dessas terapias. Quando você demora para reconhecer esse paciente, às vezes, ele da gravidade, passa do né, tempo, às vezes, de tratar, né? Então, esse trabalho nasceu dessa necessidade. Então, por exemplo, a gente está numa região que várias prefeituras, por exemplo, teriam condições de ter tomógrafos em suas cidades. É uma região de agronegócio, uma região agrícola. Você tem municípios que têm o IDH, por exemplo, elevado. Né? Mas, pelo seu tamanho, vão conseguir ter neurocirurgiões, neurologistas, imaginologistas residindo nelas. Né? Então, o trabalho propõe, na verdade, né, que em municípios onde que tenham tomografias, né,
e não disponham de médicos especialistas, né, que esse algoritmo possa detectar e emitir um alerta, né, tanto para os médicos generalistas que estão naquele local, quanto aos médicos que encontram na regulação, né, da ocorrência de uma hemorragia intracraniana. Isso pode parecer algo banal, digamos assim, não, mas isso é crucial, né? Você detectar a hemorragia, você conseguir cadastrar rápido, transferir rápido, Isso ter um salva vidas, processo de né? regulação ágil, né? Você ganha tempo, diminui sequela, né? E poupa vida, né? Do outro lado também, né? Isso é também importante, por exemplo, você tem os hospitais terciários, né? Que estão abarrotados, às vezes, de pacientes que não teriam, às vezes, a necessidade de serem tratados naquele local. Muitos pacientes são transferidos para realizar uma tomografia, né? Às vezes você tem traumas cranianos mínimos, né? Digamos, uma hemorragia subaracnoide discreta, que às vezes com recursos, por exemplo, de telemedicina, poderiam ser tratados nas cidades de origem, evitando, às vezes, a transferência para o hospital terciário, né? Lotando um O custo, né, a pronto-socorro. mais o transporte. Então, a proposta dele é justamente o quê? Tentar casar, né, uma solução tecnológica, né, inteligência artificial, né, com a plataforma reguladora. Então, ganha-se tempo, né? Ganhando-se tempo, você consegue, inclusive, ter melhores desfechos. E, na verdade, Vanessa, quando a gente fala de inteligência artificial, assim, são várias as vertentes, as variáveis, né? Eu estou falando Isso, é que são, variáveis, né, mas foram avaliadas. sim, mas por exemplo, Você fala pro pessoal. outros grupos, inclusive, poderiam, por exemplo, estudar algoritmos de manejo desses pacientes no local. Você poderia, inclusive, alimentar sistemas de dados, né, com escala de coma de Glasgow, o volume de lesão, desvio de linha média, né? Você poderia, por exemplo, ter a definição, inclusive, da indicação cirúrgica desse paciente. Esse paciente, às hospital terciário, já, inclusive, já direto para a sala de cirurgia, né? Você ter noção, por exemplo, de que um paciente tem a necessidade, por exemplo, de transfusão de sangue, de algum fármaco, algum hemoderivado específico. Pelo Você menos ter uma poderia... previsão disso, né? Assim, não, claro que é muito Sim, importante o Vanessa. exame clínico, físico, tudo, mas pelo menos existe uma previsão e um planejamento ali para aquela necessidade, né? Eu acho que isso seria bastante interessante mesmo. Mas aí, assim, no seu projeto, o que foi avaliado precisamente? Foi o volume do sangramento? Foi Não, Vanessa. como o paciente estava clinicamente, que acabou? Só para explicar para o pessoal aqui. Tá. Na verdade, assim, nesse projeto ele inicial, a gente deu ênfase à questão da identificação realmente da hemorragia, né? Perfeito. Você tem, por exemplo, ferramentas que são relacionadas, por exemplo, à volumetria, né? Que podem ser aplicadas, né? Mas acaba assim que o tempo necessário, às vezes, para você desenvolver esse projeto seria maior, né? Inclusive envolver várias outras pessoas, né? Foi um trabalho de Sim. mestrado, a gente teve um tempo limitado, né, para poder realizá-lo, apesar do esforço, né, de todos, né, acaba que você tem um tempo limitado, você tem recursos, às vezes, limitados. É uma coisa que eu bato muito na tecla, né, no trabalho. Às vezes a falta de recurso, de apoio, né, de agentes, por exemplo, estatais, governamentais, né, porque você sabe que pode, por exemplo, às vezes um pouco mais de investimento, né, tanto as grandes universidades, né, polos de tecnologia, né, poderiam abraçar, por exemplo, esse tipo de ideia, né, e favorecer algo que possa ter um impacto, né, do ponto de vista epidemiológico, social, né? O Sim. trauma é Não, e esse é o interesse, a gente está conversando aqui, até várias pessoas do país inteiro, né, assistindo a gente aqui. Inclusive, compartilhem, pessoal, com esse aviãozinho que tem aqui do lado, com pessoas de várias cidades. É claro que não só cidades do interior ou dali da região de Minas vão ser beneficiadas. Na verdade, é um projeto muito interessante que pode beneficiar todas as cidades do país, né? Sim, principalmente no momento ali da urgência, que as decisões rápidas precisam ser tomadas.
Então, acho que por isso que é interessante, por isso que a gente achou importante, né, trazer esse tipo de discussão aqui para o nosso bate-papo. Inclusive, se forem surgindo dúvidas, tem bastante gente elogiando aqui, tá, Thales? Opa! Parabenizando, batendo palmas, parabenizando a sua iniciativa, a sua dedicação de tantos anos, né? Com relação pelo seu profissionalismo, pelo que fez quando era mais novo, e parabéns por essas conquistas profissionais. Você merece, tá? Não, eu agradeço todo mundo. Falar aqui. Vários amigos entraram aqui, Uhum. inclusive pacientes. Eu agradeço de coração Muito toda a bom. manifestação. E aí, na sua opinião, que assim, mesmo tudo bem, mesmo nesse projeto inicial, qual a importância, né, do machine learning e da inteligência artificial na aquisição de dados na neurocirurgia, né, para as pesquisas em neurocirurgia? Vanessa, o que a gente pode observar, principalmente quando a gente passa a lidar com profissionais de outros campos, por exemplo, os profissionais que trabalham com a computação, né? Eles manejam os dados de forma muito melhor do que nós, médicos, por exemplo, manejamos, né? Eu fiz uma pergunta durante o congresso, né? Se alguém tinha ideia de quantos aneurismas eram operados no Brasil, né? Aí abre aquele ponto de interrogação, né? Assim, peraí, a gente como sociedade às vezes não consegue computar, né, de forma... Você tem Imagino que dados, chega para lógico, do mim, né, como SUS diretora de fácil. comunicação, não só aneurismas, Sim, querem saber de sim. tudo Por sobre exemplo, todas as quantos aneurismas cirurgias. são operados? Né? Sim. Então, assim, a gente não tem, por exemplo, às vezes o dado. A gente tem um dado, por exemplo, às vezes que é o do SUS fácil, né? Mas mesmo no SUS fácil, por exemplo, a Sim. gente Mas quando a consegue gente vai para todos os pegar vários hospitais, né? vieses. Por exemplo, muitos pacientes, por exemplo, vão chegar para internar não como a microcirurgia vascular para clipagem de aneurismas, vão chegar como hemorragia intracraniana, déficit visual, né? Vão ter outros CIDs. Então, Sim. acaba que há uma perda de cadastro. Então, a neurocirurgia tem muito a ganhar com a inteligência artificial, principalmente se a gente aprender a trabalhar os dados. Tá? Dado hoje, Vanessa, nos países, né, da América do Norte, da Europa, é extremamente valorizado. Né? A gente tem uma legislação nova, né, que é a Lei Brasileira de Proteção, né, dos Dados Pessoais, que veio justamente para poder dar um regramento nisso. Né? Hoje você sabe que dado é o que é talvez de mais importante. Então você pega, por exemplo, um grande hospital que possa, por exemplo, trabalhar os dados do paciente desde a admissão, da anamnese, dos exames laboratoriais, em junção com os exames de imagem. Esse hospital ele tem a condição, através dos seus departamentos de tecnologia, né, de realizar trabalhos que às vezes mudar condutas. Né? Então a gente pega, às vezes, serviços que dispõem, por exemplo, de departamentos como esse, né? Às vezes eles estão realizando determinado tipo de pesquisa, né? E aplicam algoritmos, por exemplo, de deep learning. Às vezes eles descobrem algo completamente diferente até daquilo que eles estavam pesquisando de forma inicial. Mas justamente para poder trabalhar com dado, né? E obter dado não é fácil, né, Vanessa? Por exemplo, a maioria dos hospitais hoje, por exemplo, nas cidades de médio porte, grande porte, trabalham com prontuários eletrônicos. Mas as cidades, por exemplo, de menor porte já não tem isso disponível. Né? Então, você ter uma política nacional, né, de armazenamento de dados, né? A própria sociedade, por exemplo, até conversando com você ao longo do congresso, eu tinha até mencionado o papel do residente, né? Por exemplo, na aquisição de dados para pesquisas, né? A descrição dos atos cirúrgicos, a codificação de forma adequada dos procedimentos, os desfechos, são algo assim se você aplicar isso, tabular, utilizar algoritmos de inteligência artificial, você consegue encontrar, inclusive, assim, melhores caminhos, às vezes, para problemas simples, né? Eu cito como exemplo, por exemplo, os hematomas subdurais crônicos.
né? O hematoma subdural é a doença que o neurocirurgião às vezes trata, às vezes de forma mais corriqueira, mas que existem, por exemplo, vários tipos de condutas, vários tipos de técnicas, né? Uhum. Um serviço, por exemplo, que tivesse um conjunto de dados, às vezes nacionais, de desfecho, de tratamento, né? Poderia ditar, por exemplo, algoritmos terapêuticos que fossem, por exemplo, já consensuais, por exemplo, às vezes, condutas às vezes inadequadas, às vezes em alguns casos. Então, a Uhum. inteligência Nem, artificial, até ela mesmo uma funciona coisa bem. simples, né? Que seja a questão de cirurgias, por exemplo, né? Quantas cirurgias, quais, ah, quais as condutas, né, que estão sendo tomadas. Então, isso é algo bastante interessante. Mas é claro que tudo fica um pouquinho mais difícil nesse momento por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é tudo que a gente tem que fazer muito interligado com o jurídico. O doutor Fernando, que sempre... A gente fez até uma live ano passado sobre isso. Quem não assistiu, é só voltar nas lives anteriores. Mas isso é algo, sem dúvidas, né, muito importante para até para a organização, pensando tanto no sistema público quanto no sistema privado, para o planejamento mesmo, né, dos hospitais, das regiões. Então, sem dúvidas, pode somar bastante. E aí, no caso, eu acho que até com tudo que você colocou fica até um pouco mais claro, né, do porquê o neurocirurgião ele deve compreender esses princípios básicos, né, da inteligência artificial. E, e você acha que seria interessante incorporar mais isso na educação do neurocirurgião, até ali do residente que está se formando, ou dos jovens neurocirurgião, né, dos neurocirurgiões que tiverem interesse de aprofundar mais sobre isso? Vanessa, eu acho isso essencial, né? O neurocirurgião, né? A gente sabe a carga, na verdade, de aprendizado que a gente tem que ter do ponto de vista teórico Uhum. e prático, né? A gente tem que lembrar que a gente trabalha com as mãos, então o desenvolvimento, né, da parte prática, da destreza manual, do aprendizado psicomotor é essencial. Mas o neurocirurgião, antes de tudo, ele deve ter um foco na ciência. E hoje a gente não pode pensar na ciência do século XXI sem compreender, né, a ajuda, né, dos campos, sobretudo computacionais, relacionados, por exemplo, à inteligência artificial dentro da prática neurocirúrgica. Né? Se a gente pegar, por exemplo, né, eu Uhum. gosto muito de ler os trabalhos, né, que são publicados nas grandes revistas internacionais, principalmente os trabalhos, por exemplo, que os residentes publicam, né? Grande parte desses trabalhos hoje utilizam a inteligência artificial, sejam fazendo a correlação, por exemplo, de dados clínicos com genômica, com proteômica, com metabolômica, né? São termos, às vezes, que, por exemplo, para quem é mais antigo, digamos assim, né? Fala assim, gente, mas o que é isso, né? Na verdade, são os trabalhos que estão sendo realizados. A gente pega, por exemplo, um campo altamente da radiologia e também dentro da neurocirurgia, que é a radiogenômica, né? Olha, você Uhum. pegar e ter a capacidade, por exemplo, através de algoritmos de inteligência artificial, poder identificar um tumor, determinar se ele é maligno, benigno, sem realizar, às vezes, um procedimento invasivo, através de ressonância, né, de espectroscopia, Uhum. do estudo metabólico das lesões, isso é fantástico, né? Ah, o neurocirurgião moderno tem que estar antenado para as questões relacionadas à inteligência artificial. E os residentes também, obviamente, tem que estar acompanhando o que está se desenvolvendo no mundo. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, os artigos dos grupos chineses de neurocirurgia, né? Os grupos chineses de neurocirurgia, por exemplo, eles têm praticamente em 90% dos estudos alguma forma de inteligência artificial sendo aplicada.
né? O uso da robótica, por exemplo. Na neurocirurgia funcional Então, isso a é gente muito não vivo, pode deixar muito vivo. de ter essas noções, né? Por exemplo, dentro do treinamento do residente. O residente, por exemplo, ele precisa compreender, né, que a neurocirurgia é um campo da ciência que evolui. E o neurocirurgião ele tem que deixar de ser... Eu costumo brincar aqui com os pacientes aqui, né? Nós não trabalhamos com lanternagem, funilaria e parte elétrica de cabeça, não. A gente trabalha com aquilo que é mais nobre, né? Então, precisamos evoluir, sim, nesses conhecimentos e compreender um pouco mais, né, de outras áreas que são afins. E até para entender um pouquinho a evolução, né, ali do seu paciente, né? Acho que é muito... Na neurocirurgia funcional, isso é muito... A gente vê bastante, por exemplo, o paciente que está ali melhorando da dor, mas o que será? Quantos passos ele está usando por dia? Hoje em dia, até muitas vezes, quando eu tô com aquela, né? O paciente, tá um pouco melhor, não tá. Aí vê aí no seu relógio quantos passos você tá andando por dia. A média, ou no seu celular, né? Que hoje é algo que a gente tem ali na mão. Então, ele abre, ele não tem nem como... já olha ali, já é um dado que a gente tem, que de uma certa forma, uma inteligência artificial, né? Que a gente tem no nosso celular, a maioria dos celulares consegue fazer essa contagem, e que a gente... Ou aqueles smartwatch, né? Simples, e que a gente pode ter como dado se ele está se movimentando, como que tá essa última semana, né? Porque muitas vezes a gente só tem aquela visão ali, né? No momento que o paciente está ali na nossa frente. E aí, pensando nisso, o que é que você vê como perspectivas futuras, doutor Tales, aí, do uso da inteligência artificial? É claro que é assim, imensidão de coisas que a gente pode imaginar, né? Mas só para pontuar duas ou três coisas aí que você vê. Vanessa, se a gente for pensar no mundo hoje, né, que tem o que a gente chama de Big Data, né, que é a miríade de dados que todos nós produzimos o tempo inteiro, né? Se você for pensar no mundo hoje conectado por 5G, onde as conexões são cada vez mais rápidas, né? O que eu vejo de perspectiva é que a inteligência artificial ela vai cada dia mais ser utilizada dentro da neurocirurgia, né? Não necessariamente apenas para a gente pensar em questões de definição de tratamento, diagnóstico, mas pode ser utilizado inclusive como prevenção, né? A gente tem o projeto Pense Bem, por exemplo, dentro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que durante bateu, por exemplo, na tecla da prevenção, né? Hoje em dia, se a gente pensar, por exemplo, por que os capacetes de motociclistas não têm chips com conexão 5G? Se você for pensar nisso, em breve você vai poder saber se as pessoas estão usando capacetes, quais cruzamentos essas pessoas cruzaram. Você vai poder saber, por exemplo, quais são os locais mais frequentes de trauma, que velocidade que essa pessoa bateu, se as pessoas estão respeitando as leis de trânsito, né? Isso, por exemplo, a gente já vê... Até para por guiar exemplo, a utilização dos agentes de trânsito, né? As empresas relacionadas a superintendências, né? De transporte e trânsito, que eu, inclusive, fiz parte lá em João Pessoa, durante o meu curso de medicina mesmo. E eu lembro que eles estudavam muito, que local que está tendo mais acidente, então vamos reduzir a velocidade, né? Então eu lembro de todo esse tipo de estudo que acontecia ali atrás, mas que agora isso foi, nossa, há 20 anos. Vanessa, mas hoje a em dia, com a inteligência tecnologia mais avançada, né? A inteligência artificial ela pode ser utilizada em vários campos da neurocirurgia, né? Você pode usar desde para aprimoramento de técnica cirúrgica, né? Existem trabalhos fantásticos, né? Que eles comparam, por exemplo, residentes com neurocirurgiões, por exemplo, jovens com relação à técnica, à identificação de patologias. Você consegue, por exemplo, parece até videogame, né? Eles conseguem, por exemplo, fazer você competir, por exemplo, com a máquina com relação à detecção de determinada patologia. Em breve, por exemplo, na aplicação de prova, por exemplo, as provas podem ser aplicadas do ponto de vista praticamente individualizado, né? Eu vejo o principal
para a gente, eu acho que talvez neurocirurgião seja o quê? A gente conseguir perceber aquilo que os olhos não veem. Quando a gente fala de inteligência artificial, né, a gente está falando, por exemplo, de deep learning. Você tem algoritmos que têm centenas de camadas de neurônios profundos que conseguem perceber, por exemplo, detalhes mínimos, por exemplo, de um pixel de uma ressonância. O pixel de uma ressonância tem uma característica tal, uma localização tal, que você consegue, por exemplo, determinar que aquela lesão ela não é um glioma, às vezes, de baixo grau, mas sim um glioma, por exemplo, de grau moderado. Né? Então, por exemplo, vai chegar um momento que você vai conseguir refinar cada vez mais o diagnóstico, refinar a indicação de cirurgias. Talvez a gente indica muito para patologias talvez que não tenham tanta indicação, né? Às vezes operamos pouco aqueles às vezes que precisavam. Então, deep learning, sobretudo, né? Ele pode vir muito ajudar a neurocirurgia em identificar determinados aspectos se nós trabalharmos dados, né? Aprender a colher dado, manipular os dados de forma adequada. Excelente. Não, você acabou citando essa parte da competição, né? Eu não sei se você está se referindo àquela competição que existe entre os residentes de neurocirurgia e fellows, que tem no WNS. Eu não sei se você é essa, que é o Top Gun Award, né? Que eles fazem, que é o prêmio. Isso é muito interessante. Eu lembro a primeira vez que eu fui, eu fiquei impressionada, porque você participa, né? Eu cheguei a participar eu adorava participar daquelas competições. E daí você faz são 5 estações, e eu não sei se, para quem não participou, não é só explicar um pouquinho. E daí você ganha pelo tempo, por exemplo, para acertar, colocar uma DVE lá no ventrículo, para colocar uma mola em um aneurisma, colocar um parafuso numa vértebra. Então, cada estação você vai recebendo pontos pela sua destreza e pelo tempo que você consegue fazer. E no final, o melhor recebe $1.000, né, de prêmio, e o programa de residência que treinou aquele residente, $1.500 de prêmio. Então, é algo bastante interessante que existe, né, no caso na sociedade americana, e que usa isso, né, usa aí a inteligência artificial, só esse exemplo do que você citou, para somar no treinamento e, na verdade, uma competição saudável, né, digamos, entre os serviços de residência e os residentes na neurocirurgia. Outro aspecto, Vanessa, por exemplo, até parabenizar, né, a colega de São Paulo, né, por exemplo, realizou a primeira cirurgia com o outro médico, né? Então, a realidade virtual dentro da neurocirurgia é algo que vai ser assim, extremamente útil. A Gisele, né? Até parabenizar, né? Porque assim, tem muita gente que às vezes não acredita que aquilo é algo que pode ser útil. Quantas vezes eu, como médico, né, eu desejei ter uma pessoa às vezes mais experiente do meu lado para me orientar, né, num caso extremamente difícil, e não tive essa oportunidade. Às vezes de madrugada, né Vanessa? De auxílio e assim, a realidade virtual, né, ela é uma forma de inteligência artificial, isso é de extrema valia. Os simuladores, né, Vanessa, por exemplo, você operar um aneurisma complexo, fazer uma reconstrução vascular, você poder simular isso virtualmente, o que você pode fazer, né, e mensurar, né, a realidade virtual, né, acaba somando, né, também. São artificial, né? A gente tem que lembrar também da medicina personificada, né? Eu acho que a gente tem que ter a neurocirurgia personalizada, perdão, né? Da medicina personalizada. A neurocirurgia vai passar a ser personalizada, né? Então, se eu, por exemplo, igual você trata casos complexos de distonias, de Parkinson, de dor grave, de forma clássica é ideal. Então, você tem pacientes, por exemplo, que têm refratariedade a determinados tipos de medicamento, respondem melhor a determinados medicamentos. Você pode fazer, né, a pesquisa
genética de resposta, associar isso a dados, por exemplo, de imagens e traçar, por exemplo, se esse paciente é um bom candidato à cirurgia ou não, né? Hoje depende muito do feeling, né? Os critérios, né? Obviamente. Mas E tem de toda muito o avaliação feeling daquele também. paciente. E de toda avaliação até multidisciplinar, né? A minha área está muito ligada. Tanto que quem indica muito procedimento é o neurologista que está ali tratando o paciente, que chegou no momento que ele não consegue mais ajustar, aumentar a medicação, ou está tendo muita flutuação motora, né? No caso da doença de Parkinson. Então, é bem importante, né? Ter toda a questão do trabalho em equipe aí nesses casos. Nossa, mas muito interessante. Eu acho que é uma área que é apaixonante. Eu acho que cada vez mais as pesquisas vão evoluir, né, dentro dela. Eu queria, mais uma vez, em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, parabenizar, né, todo o seu trabalho que você fez durante o seu mestrado, todo o seu time, né, com relação ao início desse trabalho. Eu espero que ele traga muitos bons frutos aí na sua região e no país inteiro, né? Então, eu queria, para finalizar, eu queria pedir para a gente tirar uma foto. Eu queria pedir ao pessoal que está aí assistindo para ajudar a gente a tirar uma foto. Então, olhar aqui. Tem que sair bonitinho no E dar um retrato. sorriso e... Beleza. Muito obrigada a todos que estão aí, que participaram. A doutora Ana Lúcia entrou aqui agora no final. E todos que não conseguiram assistir tudo, né? O pessoal que entrou aí depois ou que vai assistir, que eu vou tentar deixar gravado, que eu acho que é muito importante essa discussão que a gente teve aqui. Compartilha com todos que vocês acreditam que podem se beneficiar, né, com essas informações. Muito obrigada, doutor Tales, por estar aqui conosco essa noite. Vanessa, eu que agradeço, tá? E parabéns, né, por todas as iniciativas, né, de inclusão e comunicação da SBN. Né? A gente faz questão de parabenizar um trabalho muito bem realizado pela sociedade. Obrigada, Thales. O pessoal aqui, a Kelly, a Regiane Santiago, dando parabéns aí para você pelo trabalho desenvolvido. E, na verdade, eu acho que a gente é só porta-voz, né, digamos. É claro que a gente sempre quer mais, né, como você colocou. É bem importante a gente começar um diálogo, né, até com relação à implementação, né, dessas tecnologias. Mas tudo se começa assim, né, mostrando pesquisas de qualidade, mostrando a diferença que isso pode fazer no dia a dia da população, quanto que pode somar na tomada de decisões e na melhora, na redução, né, da morbidade desse paciente, até da mortalidade também. Tá bem? O doutor Felipe também aqui, Felipe Júlia Infecto, excelente trabalho, obrigada pela presença, doutor Felipe. Gustavo Salles também parabenizando. Então, muito bom. Parabéns aí por todo o trabalho que você tem desenvolvido. Obrigada pelo seu tempo aqui, que eu sei que é bastante responsável aí por 2 serviços, né? Então, bastante atarefado aí. E até a próxima e continue firme aí com seus projetos, com as suas missões. Obrigado, Vanessa. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.